Olá, meus amigos, é um prazer estarmos conversando novamente mais uma sexta-feira. É sempre uma bênção e um privilégio para mim poder conversar com todos vocês, poder passar algum tipo de conhecimento ou experiência que eu vivi essa semana ou que já tive a vivência e agradecer a oportunidade de me darem a atenção. Uma atenção que é um tempo muito precioso para todos, né? E não pode ser desperdiçada com qualquer tipo de conteúdo. Essa semana eu estava lendo um livro, né, a respeito do Espiritismo, a respeito de Allan Kardec. E ele é um livro que é uma introdução, um pré-livro que vem antes do livro dos médiuns. E nesse livro me chamou a atenção algo que eu já havia me esquecido, de que nós temos a oportunidade e a capacidade de invocar os espíritos, de invocar os seres que já foram para o mundo espiritual, em nome de Deus. Então nós podemos invocar tanto bons espíritos quanto maus espíritos. E nós podemos ser ouvidos ou não e ser atendidos ou não. Então, se eu fizer aqui nesse momento uma prece e disser em nome de Deus, eu gostaria que Jesus, o nosso Mestre, estivesse aqui comigo nesse momento, estivesse conosco. Jesus, um espírito extremamente atarefado, ele pode vir ou não. Ele pode despender ou nos dar a oportunidade de nos dar um pouco da sua atenção por algum instante. Mas isso tudo depende do porquê, do motivo, qual a finalidade, quais as condições espirituais minha, do local onde eu estou e se esse momento é propício ou não para a minha evolução e para a evolução da conversa que nós teremos. Porque no livro explica que quando nós chamamos em nome de Deus, um espírito, nós levamos até ele a nossa força de vontade, a nossa necessidade, a nossa intenção de querer falar com aquele ser, e esse ser, quando ele ouve esse pronunciamento, ele pode se prontificar sim a vir nos esclarecer, nos trazer mensagens ou simplesmente nos enviar a sua presença, as suas energias. E eu tive a oportunidade de fazer o Evangelho que eu faço semanalmente há muitos anos e invocar um espírito bondoso em nome de Deus. E eu fui fixando a minha mente no decorrer do dia, desde a parte da manhã até a parte da noite, conversando com esse espírito, dizendo a ele a finalidade, a necessidade, o porquê, qual o horário. E esse espírito, com certeza, quando ele chegou até aqui, ele abriu mão de estar fazendo algo que para ele seria prazeroso ou uma tarefa que ele poderia, naquele momento, estar realizando em favor de outras pessoas. Esse espírito pôde vir e pôde conversar comigo, pôde se apresentar, eu pude sentir a energia desse espírito, bondoso, benevolente. E esse amado espírito, ele veio com muita bondade, muita caridade, né? E eu havia esquecido, depois de tanto tempo estudando e conversando, né, a respeito do espiritismo, do espiritualismo, e nós nos esquecemos das coisas básicas, do motivo de nós estudarmos o mundo espiritual. O estudo do mundo espiritual, ele é para a comunicação espiritual. Não é verdade? Não é através do nosso contato com o mundo espiritual que nós vamos receber instruções, que nós vamos receber a proteção, que nós vamos receber, né, instruções de como melhorar a nossa moral, de como andar, como melhorar a nossa vida, as nossas condições físicas, psicológicas, emocionais.
É através desse estudo, através dessa presença, através desse contato, né? Como diz Emmanuel e Chico, através desse mercado, essa troca que existe entre nós e o mundo espiritual, é que nós vamos desenvolver espiritualmente. E eu gostei muito desse tema e de fazer a experiência, e eu não poderia deixar de trazer, né, esse lembrete para você que está começando agora, ou para você que já está há muito tempo e não lembrava disso, que Allan Kardec ele fez muitos experimentos, e você pode ler tanto no Livro dos Espíritos, quanto no Livro dos Médiuns, Respostas dos Espíritos, mas também na Revista Espírita, em todos os capítulos, um espírito era invocado. Quando ele não era invocado para responder o porquê de um fenômeno, esse espírito era invocado para trazer uma elucidação a respeito de alguma dúvida que Allan Kardec tinha. Então, observamos nós, numa dessas conversas de Allan Kardec, que ele teve um problema na casa dele. Um espírito batedor ficou batendo nos móveis, fazendo barulho, toque, 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 por cerca de 4 horas. 4 horas. E depois esse som cessou. Quando chegou no outro dia, ele arrumou uma sessão espiritual, pediu para um dos médiuns que ele confiava para receber esse espírito. E ele perguntou o porquê, né, de esse espírito estar batendo ali na casa dele. Então ele falou: em nome de Deus, eu invoco o espírito que estava batendo lá na minha casa, fazendo aquele barulho para me chamar a atenção. E aí esse espírito vem e começa a explicar para ele o porquê. E esse era o espírito familiar dele, né? Esse espírito familiar dele, um filósofo da antiguidade, falou para ele que estava batendo para que ele tivesse a atenção chamada, para que ele começasse a prestar atenção no mundo espiritual, porque ele necessitava receber uma mensagem, e que um espírito enviou ele para que fosse chamada a sua atenção, para que ele pudesse receber a mensagem desse espírito. E Allan Kardec ele pega e fala para esse espírito: então eu vou invocar esse espírito. Ele falou: não há necessidade, porque ele já sabia disso e já está aqui para lhe responder todas as coisas. E esse espírito era o espírito da verdade, né? Então nós vemos que o Allan Kardec ele não é diferente de você ou de mim. E o Allan Kardec ele traz essa proposta de contato, de mercado com o mundo espiritual. Não é à toa que ele lançou um livro que é a respeito de mediunidade, para fazer para nós um manual de como trabalhar em segurança com a mediunidade. Como invocar espíritos, o que perguntar aos espíritos, por que invocar os espíritos. Então não existe essa situação ou essa lei de que você não pode invocar espíritos. Muito pelo contrário. Você não só pode, como você deve fazer a invocação de espírito. Mas você deve fazer essa invocação de espírito aleatoriamente, para você brincar, para ele te distrair, para ele te divertir? Claro que não. Se você ler o Livro dos Médiuns, você verá que os espíritos devem vir para nos auxiliar ao nosso crescimento espiritual e não para responder a perguntas sem propósito, nem para trazer para nós diversão e nem para nos servir nos nossos desejos ou intenções. Não é verdade? Porque ele fala assim: se você chama um espírito para que ele possa lhe responder perguntas levianas, você não trará um espírito nobre que vai lhe ajudar, mas trará um espírito leviano que vai brincar com você e vai ficar ali naquela casa te dando toda a diversão que você pediu. Então você trará um espírito que não é perfeito, um espírito que está com dificuldades morais e espirituais e vai ficar atrapalhando a sua vida. Então
isso está dentro do livro dos médiuns e nós seguimos, né, esse livro para que possamos ser bem-sucedidos no nosso trabalho espiritual, no nosso trabalho mediúnico. E eu não podia deixar de ler e trazer para nós, de novo, esse tema que é tão importante, não é verdade? Então, a partir desse momento, pegue o livro dos médiuns, leia novamente, né? Observe ali as instruções de Allan Kardec, porque ele não fez o livro dos médiuns de um dia para o outro. Foram anos de trabalho que ele colocou todas as suas experiências positivas e também as experiências negativas, para que você pudesse fazer com segurança esse trabalho junto aos espíritos, né? Então não se esqueça, consulte os livros de Allan Kardec, consulte os livros de outras denominações, para que você seja bem-sucedido no seu trabalho espiritual e no seu desenvolvimento. E em nome de Deus, rogamos que Jesus abençoe a todos vocês e que todos tenham um fim de semana abençoado e que todos recebam a paz, a luz e o abraço espiritual dos nossos mentores. Até a semana que vem.